Queridos, abram comigo em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a 8. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a 8. Quero conversar um pouquinho com vocês, e esse é o tema da minha mensagem: resultados de um relacionamento. E eu quero usar como base o texto de Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 8. A palavra de Deus fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Vamos orar, queridos? Sim, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Nós te pedimos, Deus, fala conosco através da Sua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor testifique, Senhor, no coração de cada um de forma individual agora, Deus. Que o Senhor fale, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar nas nossas vidas nessa manhã, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos, o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Um capítulo para cada dia, uma dose de sabedoria para cada dia. Todas as vezes que nós buscamos sabedoria do alto, queridos, nós deveríamos olhar para o livro de Provérbios. A grande parte do livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão. Salomão, quando escreveu Provérbios, ele estava ali como um homem de meia idade, um homem um pouco mais maduro. Você vê 3 livros que dizem que os estudiosos dizem que foram escritos por Salomão: o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios e o livro de Cantares. Se você for ver Cantares, queridos, Cantares, Salomão, ele era novo. Então ele fala da paixão, do romance, daquele jovem rapaz que ele se apaixona pela Sulamita. Você vê aquela paixão intensa da juventude. Quando você vai para o livro de Provérbios, você vê um livro de sabedoria, de um homem de meia idade, um homem um pouco mais maduro. Quando você entra no livro de Eclesiastes, você vai ver que é um livro escrito por um ancião, queridos. Um homem que já era bem vivido, um homem que estava já bem maduro. E quando nós lemos os Provérbios, queridos, nós encontramos a sabedoria que vem do alto. E quando nós entendemos essa sabedoria, queridos, nós começamos a viver de forma prática uma vida de sabedoria. Só que isso nasce de um relacionamento com Deus, queridos, de um relacionamento entre um pai e um filho. Se você for ver o início do livro de Provérbios, você vai falar, o autor vai falar: filho meu, se atenta, inclina o teu coração para aquilo que eu estou falando. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, queridos, no versículo 5, a palavra de Deus fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ele começa falando, queridos, em confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Nós nos tornamos, queridos, aquilo em que nós depositamos a nossa confiança. Preste atenção em mim aqui. Naquilo que nós depositamos a nossa confiança, nós nos tornamos. Olha o que Salmo 135, capítulo 18 fala: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. O Salmo 115, o salmista vai estar falando lá que os ídolos são mudos. Eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam. E ele descreve quem são os ídolos. E quando ele finaliza ali no versículo 18, ele fala assim: tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e todos que neles confiam. Quando nós inclinamos o nosso coração, queridos, para confiar nos ídolos, nós nos tornamos iguais aos ídolos. Agora, quando nós nos inclinamos, queridos, e confiamos em Deus, queridos, nós começamos a nos tornar iguais a Deus. Por isso que Provérbios fala: confia no Senhor de todo o seu coração. Se um homem confia no seu dinheiro, queridos, ele se torna avarento.
Por quê? Porque ele levanta um poste ídolo, ele levanta um falso ídolo e ele começa a adorar o seu dinheiro, queridos. E ele se torna igual ao seu dinheiro, avarento. Naquilo que nós confiamos, nós nos tornamos. Quando nós confiamos em Deus, queridos, nós nos tornamos a semelhança de Deus. E isso é volta ao Éden, isso é volta ao plano original, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Confie em Deus. Salmo capítulo 20, versículo 7 fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Quando Davi escreve esse salmo, ele fala assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Davi era um homem de guerra, ele era um rei e um homem de guerra. O que ele estava falando? Uns confiam no seu armamento militar, alguns confiam em seus carros, em seus cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Por mais que Israel fosse uma potência militar, queridos, eles não confiavam em seus armamentos, eles confiavam em seu Deus. Consegue me entender? E nós precisamos inclinar o nosso coração para confiar em Deus de todo o nosso coração, depositar a nossa confiança em Deus. E isso é sabedoria, é depositar a nossa confiança em Deus. Nós não depositamos a nossa confiança em pessoas, nós não depositamos a nossa confiança nas nossas finanças, nós não depositamos a nossa confiança nas nossas habilidades, nós colocamos a nossa confiança no nosso Deus. Posso ouvir um amém? Fala amém aí no seu carro. O texto continua: e não se apoie em seu próprio entendimento. Algumas traduções vão colocar: não se estribe, não se apoie em seu próprio entendimento. Podemos nos apoiar em nosso entendimento, queridos, ou nós podemos nos apoiar no entendimento de Deus. Temos dois caminhos, queridos: ou nos apoiamos ou nos estribamos no nosso entendimento ou no entendimento de Deus. O nosso entendimento ou o entendimento de Deus. Isaías 55, versículo 8 ao 9 fala assim, porque os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. Os pensamentos, o entendimento de Deus, queridos, ele é muito mais alto do que o nosso. Assim como o céu é distante da terra, os pensamentos, os caminhos de Deus, o entendimento de Deus é mais alto que os nossos caminhos, queridos. E nós precisamos em cada situação decidir, queridos, se nós vamos nos apoiar no nosso entendimento ou no entendimento de Deus. Paulo, ele viveu isso. E isso aqui é muito interessante. Paulo, ele viveu isso, queridos. Paulo, quando ele entra em Atenas, ali em Atos, capítulo 17, ele entra em Atenas, queridos. Paulo, ele faz um discurso extremamente eloquente. O discurso de Paulo em Atenas, ele tem uma placa lá em Atenas ainda, e ele é colocado exposto. Porque Paulo entra em Atenas, ele olha aquela multidão de deuses, ele olha uma estátua que estava escrita ao Deus desconhecido, e Paulo maquina, ele faz um discurso extremamente eloquente, um dos discursos mais bonitos da Bíblia, em Atos capítulo 17. Paulo, ele entra e começa a discutir filosofia no berço da filosofia, queridos. Ele olha aquilo lá e ele entra no meio daqueles filósofos, queridos, aqueles gregos, e ele começa a fazer um grande discurso. Em Atos capítulo 17, ele discute filosofia no berço da filosofia. Entra no âmbito do conhecimento humano e começa a fazer um belo discurso do entendimento humano, queridos. Paulo, ele se apoia no próprio entendimento para aquele discurso. E se você for ver, esse discurso ele não gera frutos, ou gera muito pouco fruto. Paulo não tem sucesso em Atenas, queridos. Por mais que o discurso dele seja muito bonito, muito eloquente, ele não tem sucesso. E daí nós entramos em Atos capítulo 18, queridos. Versículo 1, a palavra de Deus fala assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto.
Paulo sai de Atenas em Atos capítulo 17, entra em Atos capítulo 18, ele indo para Corinto. E ele chega na cidade de Corinto, queridos, e ele muda a sua estratégia. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 6. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Quando Paulo sai de Atenas, ele vai para Coríntios, e depois ele manda uma carta para os coríntios, relembrando quando Paulo esteve com eles. E olha que interessante, queridos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Preste atenção aqui. Irmãos, quando estive com vocês, anunciei-lhes os mistérios de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e é esse crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande temor que estive com vocês. As minhas palavras e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé de vocês não tenha se apoiado em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos ao nada. Quando Paulo entra em Corinto, queridos, ele muda a estratégia dele. Ele anuncia os mistérios de Deus. Ele anuncia Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Por que escândalo para os judeus? Como o Messias ia ser crucificado. E loucura para o grego. Por que loucura para o grego? O grego, queridos, ele sempre queria evoluir. A ideia de um Deus que era soberano Senhor descer e vir na terra era loucura. Porque o grego achava que o mundo material era ruim. Como que um Deus todo-poderoso, bom, ele vai vir e se encarnar, virar carne? Isso é loucura para o pensamento grego. E Paulo, queridos, ele muda a sua estratégia. No versículo 4 nós vemos: as minhas palavras e a minha pregação não consistem de linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder. A pregação de Paulo, queridos, não se apoiava no conhecimento humano, não se apoiava no entendimento humano. Em Coríntios ele muda a pregação, em Atenas ele faz uma pregação eloquente, em Coríntios ele faz uma pregação do quê? Da demonstração do Espírito e de poder. Paulo prega debaixo de unção, confiando em Deus, não no seu entendimento humano. Ele não se preocupa na sua eloquência em agradar a sabedoria humana. Ele prega debaixo de unção, queridos. E o nosso chamado hoje, queridos, é para não se estribar, não se apoiar no nosso entendimento. Queridos, eu aprendi isso, queridos, evangelizando na rua. Nós fazíamos evangelização no Largo da Ordem, em Curitiba, queridos, e nós nos reuníamos em várias igrejas. Uma vez nós estávamos em 300 pessoas, 9 igrejas representadas no Largo da Ordem, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas. Só que se você for para o Largo da Ordem, em Curitiba, você vai ver que é um lugar de pessoas que gostam da vida da noite, pessoas extremamente inteligentes. Eu conversei com historiadores, eu conversei com filósofos naquele lugar, porque é um lugar de boemia, queridos, onde as pessoas são extremamente intelectuais. Nós nos reuníamos ali, começávamos a evangelizar. Uma vez eu estava evangelizando, queridos, e eu estava conversando com um cara, se eu não me engano, ele era historiador, e ele começou a falar, cara, ele falava coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conversar com esse homem? Meu intelecto não chega nele. E ele falando que ele era ateu, e conversando, e falou do livro dos mortos do Egito, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E eu lembrei de uma coisa, querido, sempre quando eu estou perdendo numa discussão, principalmente na evangelização, eu apelo, queridos. Eu falo, posso orar por você? Já acaba com a confusão.
E naquela conversa com aquele homem, queridos, eu pude orar com ele, e no final da conversa ele falou: se existe um Deus no céu, Ele vai tocar a minha vida. De ateu, para chegar nessa conclusão, se existe um Deus no céu, queridos, foi um grande passo. Uma vez a gente estava evangelizando, queridos, e veio um cara e ele se apresentou como o cara que cuidava do tráfico dali. Eu não sei se isso é verdade. E ele parou para mim e falou assim: quem permitiu vocês fazer isso aqui? E eu falei: mas precisa de permissão? Ele falou: você sabe com quem que você está falando? E ele começou a ficar bravo: você sabe com quem que você está falando? E queridos, me veio uma ira santa, uma unção. E eu falei: eu não sei com quem você está falando, mas eu vou te dizer com quem você está falando. E dei um tapa no peito daquele homem. Dei um tapa no peito dele, ele era maior que eu, assim, mais ou menos do tamanho do Rodrigo. Eu falei: meu Deus, vou ter que usar meus paranauê aqui. Dei um tapa no peito dele e falei: mas você sabe com quem você está falando? Você está falando com um servo de Deus. E comecei a profetizar sobre a vida daquele cara. A hora que eu bati a mão no peito dele, ele foi para trás e falou: o que você tem na mão? Eu falei: eu não sei, mas pegou você. E comecei a conversar com aquele cara. No final ele estava me abraçando, queridos. Todas as vezes, queridos, que nós começamos a nos apoiar no nosso entendimento, nós perdemos. Agora, quando nós nos apoiamos no agir de Deus nas nossas vidas, queridos, a unção de Deus vem e algo acontece. Uma vez tinha um cara sentado e ele discutindo, brabo, extremamente inteligente, e falando: eu não aceito isso, essas coisas de vocês são loucura, é mentira. E eu comecei a orar pelo aquele cara, e ele foi se encolhendo, eu pensei que ele ia ficar endemoniado, ele se encolheu, de repente ele deu um grito: chega! Na hora que ele deu o grito, queridos, eu olhei para ele e ele falou: você quase me convenceu. Eu falei: mas nem estava tentando te convencer, eu estava orando por você, ó. Por quê? Porque o agir de Deus foi pegando ele por dentro, queridos. Se Deus não convenceu uma pessoa, não somos nós que vamos convencer. Por isso que nós nos apoiamos naquilo que Deus faz. E eu aprendi isso, queridos, evangelizando na rua. Nós vemos isso acontecer. Quando nós pegamos pessoas extremamente inteligentes, queridos, não adianta querer discutir sabedoria humana com sabedoria humana. Você consegue me entender? Então nós não podemos nos apoiar nisso, queridos. Nós vemos aqui no discurso no texto de Coríntios, 2 caminhos, queridos. No versículo 6 fala assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem ao nada. Então existe a sabedoria, queridos, deste mundo que se reduz ao nada, queridos, e a sabedoria de Deus. Nós precisamos nos apoiar na sabedoria de Deus, no agir de Deus, no falar de Deus nas nossas vidas. Amém? Você consegue entender? Sempre quando você estiver em apuros, queridos, falando de Jesus para alguém, apele, queridos. Fala: querido, posso orar por você? Porque nós não vamos ganhar as discussões intelectuais. Então orem, põe as mãos, vejam o agir de Deus, veja Deus fluir através da sua vida. O texto de Provérbios continua: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não vamos conseguir endireitar os nossos caminhos, queridos, sem reconhecer ao Senhor. Reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós queremos endireitar os nossos caminhos, queridos, que nós vemos algo que está torto na nossa vida, nós precisamos reconhecer a Deus. Precisamos reconhecer Ele como Senhor das nossas vidas. Precisamos reconhecer Ele como Deus. Quando você fala assim: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, você levanta a sua mão para um apelo, você aceita Jesus, você nasce de novo, queridos, você tem um Senhor sobre a sua vida. E quando você fala assim: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, você está falando: eu não tomo as decisões que eu quero, eu tomo as decisões que o meu Senhor quer. E isso é reconhecer a Deus, queridos, isso é reconhecer. A palavra reconhecer, queridos, no dicionário, ela significa identificar, distinguir algo ou alguém por certas características, ou que se conheceu anteriormente, admitir ou certificar como verdadeiro. Precisamos reconhecer o Senhor em nossos caminhos. Quando reconhecemos Ele, Ele endireita os nossos caminhos. Reconhecer, certificar como verdadeiro.
Romanos, capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus fala assim: de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados com as tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Deus, ele é verdadeiro. E quando nós falamos que Deus é verdadeiro, queridos, nós colocamos os nossos pensamentos que são contrários à vontade de Deus como mentirosos. Reconhecer é colocar a Deus como verdadeiro. Reconhecer é colocar Deus como verdadeiro. Todo pensamento, sentimento, emoção, aquilo que está dentro de mim que é contrário à palavra de Deus se torna mentiroso. Faça-se Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E esse homem mentiroso somos nós. Às vezes os teus sentimentos, os teus pensamentos, eles estão te sabotando. Todo pensamento que vai contra a palavra de Deus, queridos, todo sentimento que vai contra a palavra de Deus, nós temos que colocar como mentirosos e Deus como verdadeiros. Isso é reconhecer a Deus. Nós reconhecemos a Deus como verdadeiro. Quando a palavra de Deus fala que nós somos filhos de Deus através de Jesus, nós somos filhos de Deus. Por mais que venham sentimentos que me digam: não, isso não é bem assim, isso não é verdade, olha o que você fez, você não é digno. Esses pensamentos, queridos, eles têm que ser colocados como mentirosos e Deus verdadeiro. Nós colocamos a palavra de Deus como verdade nas nossas vidas. Quando reconhecemos os nossos erros, queridos, assumimos as nossas responsabilidades, Deus, ele endireita os nossos caminhos. Isso é reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo como Senhor. E Provérbios continua no versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Quando eu reconheço a Deus, queridos, não me torno sábio aos meus próprios olhos. Preste atenção. Muitos hoje, queridos, são sábios aos seus próprios olhos. São pessoas que dizem que está todo mundo errado e ele certo. Nós tínhamos uma brincadeira antes, quando nós éramos crianças, queridos. Quando alguém era muito cabeçudo e achava que sabia tudo, nós brincávamos assim: você está certo e a Bíblia está errada. E para muitas pessoas nós temos que falar isso nos dias de hoje. Você então está certo e a Bíblia está errada, porque o cara argumenta, ele acha que está certo, ele é sábio aos seus próprios olhos. Todo mundo ao redor dele está errado e só ele certo. Sábio aos seus próprios olhos. E nós vivemos, queridos, uma geração que é sábia aos seus próprios olhos, que acha que está certo, que por serem sábias aos seus próprios olhos, não temem ao Senhor e não se afastam do mal. Quando nós somos sábios aos nossos próprios olhos, queridos, aos nossos próprios conceitos, à nossa própria filosofia, ao nosso próprio estilo de vida, à nossa própria maneira de pensar, quando nós somos sábios aos nossos próprios olhos, queridos, nós não conseguimos temer ao Senhor e nós não nos afastamos do mal. Pessoas sábias aos seus próprios olhos andam de mão dada com os caminhos maus, queridos. Deflagrando pessoas, falando mal de pessoas, difamando pessoas. Por quê? Porque não temem a Deus. E não temem a Deus por quê? Porque são sábias aos seus próprios olhos. E esse é um caminho de engano. E nós precisamos nos afastar disso. E você pode me perguntar: pastor, qual é o resultado de tudo isso? Qual que é o resultado de confiar no Senhor? De não se apoiar no nosso próprio entendimento, de reconhecer a Deus como verdadeiro, de não ser sábio aos nossos próprios olhos. Provérbios, ele nos responde no versículo 8: isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Teremos saúde física, queridos. É o fim da ansiedade. Quando confiamos em Deus, queridos, isso nos leva a uma vida em abundância. Você consegue me entender?
Só que tudo isso, queridos, esses passos que nós vimos aqui, queridos, de confiar no Senhor, de não se apoiar no nosso próprio entendimento, de reconhecer Ele como verdadeiro, de não ser sábio aos nossos próprios olhos, isso nasce de um relacionamento pessoal com Deus. Isso nasce, queridos, de desenvolver um relacionamento com Deus, porque você nunca vai confiar em alguém que você não conhece. Nós não vamos confiar em Deus e iniciar esse processo se nós não conhecermos a Ele, se nós não nos relacionarmos com Ele. E nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento com Deus, desenvolver essa caminhada com Ele, desenvolver esse entendimento de estar com Deus. Mas como isso acontece? Através do nosso quarto de escuta. E nós vamos voltar àquilo que a gente sempre fala, queridos. Separe tempo para estar com Deus. Separe tempo para estar com Deus. Pastor, como que eu faço isso? Primeiro, agende um horário. Marque um horário na sua agenda. Das 9 da manhã às 9:30 da manhã, eu vou separar um tempo para estar com Deus. Tire lá meia hora, 15 minutos. Se você não tem prática, comece com 15 minutos. Tire 5 minutos de oração, queridos. Comece a orar, agradeça nesses 5 minutos. Tire 5 minutos, queridos, para ler um capítulo da Bíblia. Comece por João, comece pelo Evangelho de João, leia o capítulo. Aquele versículo que te chamar a atenção, você separa ele e tira mais 5 minutos para escrever aquele versículo, para escrever as impressões que você tem. E com isso, queridos, você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus. E quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós começamos a conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós começamos, queridos, a crer nas palavras e nas promessas dEle para as nossas vidas. E tudo isso nasce, queridos, do nosso quarto de escuta. Tudo isso nasce do nosso quarto secreto. Tudo isso nasce do nosso tempo devocional com Deus. Queridos, um médico, para ser um bom médico, queridos, ele teve devoção aos seus estudos. Um crente, queridos, um filho de Deus, para ser um filho de Deus, ele tem devoção, ele tem a sua devocional com Deus. Porque senão nós vamos continuar vivendo uma religião. Nós podemos pagar as nossas contas em dia, nós podemos ser bonzinhos, nós podemos levar os nossos filhos na igreja ao domingo, nós podemos viver uma vida corretíssima, queridos, e não conhecer a Deus. Porque o chamado de Deus, queridos, é para nós termos intimidade com Ele e vivermos a vida em abundância que Ele tem prometido. E isso se inicia, queridos, quando nós temos a nossa devoção com Deus. Estar com Deus, ter esse tempo com Deus, queridos, não é uma discussão teológica, não é um tempo que nós estudamos teologia, mas é um tempo que nós vivemos a palavra de Deus. Nós vivemos esse relacionamento com Deus. Pastor, você não gosta de teologia? Gosto, estudo e sou formado. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em passar tempo com Ele. De aprender a confiar nele, de aprender a ouvir a sua voz, de aprender a ouvir as suas direções, de aprender a confiar nele a ponto de eu e você não queremos mais ser sábios aos nossos próprios olhos. Aonde nós nos submetemos e a vontade de Deus é estabelecida nas nossas vidas. E nós começamos a viver aquilo que nós chamamos de evangelho de segunda-feira. Onde aquilo que nós aprendemos no domingo, nós praticamos na segunda. E daí nós começamos a ser como Jesus e servir como Jesus. Nós começamos a viver em intensidade essa vida cristã. Nós começamos a viver aquilo que Jesus tem sonhado para as nossas vidas. Você crê que Deus tem um plano, um projeto, um propósito para a sua vida? Sim ou não? Se você fala assim para mim, pastor, eu creio que Deus tem um projeto para a minha vida. Se você fala que você crê que Deus tem um projeto para a sua vida, queridos, você automaticamente anula todos os teus outros projetos e foca nesse projeto, porque Deus é maior do que você. O projeto dele para a sua vida é maior do que você. Você consegue me entender? E nós começamos a usufruir essa vida e essa vida em abundância. Nós começamos a viver o Evangelho.
o Evangelho começa a se tornar real em nós. A voz de Jesus começa a se tornar real nas nossas vidas. Nós começamos a ver o agir e o falar dele em nós. Nós saímos da teoria e nós entramos na prática. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe